안녕하세요. Olá, tudo bem? Eu sou Sandra Zhang, professora de coreano. Hoje nós vamos aprender 10 verbos mais usados pelos coreanos de acordo com o Instituto Nacional da Língua Coreana. Então, vamos começar? No coreano, existem dois tipos de verbos, os verbos de ação e o verbo de estado. O verbo de ação é chamado de 동사. 동사. São os verbos igual ao português, trabalhar, sentar, andar, estudar, 동사. E todos os verbos vai terminar em 다. 다. E o outro tipo de verbo é o 형용사. 형용사 é o verbo de estado, ou também é chamado de verbos descritivos. Esses verbos de estado são iguais ao adjetivo do português, só que como a gente vai conjugar igual ao verbo, então é classificado como verbo, ok? Então, tem dois tipos de verbos, verbo de ação, 동사, e o verbo de estado, 형용사. Vamos conhecer cada verbo. 하다, 하다. Verbo 하다 é fazer. 하다. O verbo 있다, 있다. Aqui tem 상쇼받침, então a gente vai ler com T mudo, tá? 있다. E depois do 상쇼받침 veio o 다. Então esse 다 a gente vai pronunciar de forma mais tensionada, de uma forma mais forte. Então fica 있다, 있다. Estar ou ter. O verbo 없다. O verbo 없다 tem aqui dois batim, né? Batim duplo, 비읍, 시옷 받침. Só que aqui, nesse 비읍, 시옷 받침, a gente não vai pronunciar o 시옷 받침. Só vamos pronunciar o 비읍 받침, que é 없다, 없다, que é não ter, tá? No coreano, existe o verbo ter e não ter, ou estar e não estar. O verbo ter é 있다, e o verbo não ter ou não estar é 없다. O verbo 있다 é 동사, e o verbo 없다 é 형용사. 없다, 없다. Agora vamos conhecer o verbo 아니다. 아니다 é não ser, para a gente negar, ok? No português, a gente não precisa conjugar para dizer não a alguma coisa, né? Mas no coreano, existe o verbo não ser. E aí a gente vai conjugar esse verbo. 아니다, 아니다. E aí vai seguir toda a regra de conjugação do verbo, tá? 아니다, 아니다. E é o verbo de estado, 형용사. O verbo 보다, ver. 보다, 보다. O verbo ir, 가다, 가다, 가다. O verbo dar, 주다, 주다, dar. O verbo 말하다, 말하다. 말하다 é falar, é muito utilizado. 말하다. O verbo 많다, 많다. Verbo de ter muito, ok? Então aqui, ó, vamos ver. Nesse verbo tem 니은, 히읗 받침, 니은, 히읗 받침, e logo depois veio o 디귿, certo? Então aqui, por causa de 히읗 받침, o 디귿
vai ser pronunciado de uma forma aspirada, de uma forma mais suave. Tem que sair o ar da boca. Então vai ser 많다. Por isso que eu coloquei aqui tá, certo? Somente ela, tá, seria tá, de D de dado. Mas por causa de 히읗 받침, ficou tá. E fica 많다, ter muito. 많다. E é o verbo de estado, 형용사. E esse verbo, eu coloquei por último, é o curtir. É bom, muito bom. 좋다, 좋다. Tem 히읗 받침. O 히읗 받침 é coringa, tá? Às vezes é pronunciado e às vezes não. Neste caso, logo depois de 히읗 받침, veio o 디귿. Então, o 디귿 vai sofrer influência do 히읗 받침. Então, por causa disso, o 디귿 vai ter som mais aspirado, que nem o 많다. Então, vai ser 좋다, 좋다. Ser bom. Bom, gostei. Sim, é bom. 좋다, 좋다.